Quem nunca contou uma mentirinha besta que acabou se tornando uma mentira muito maior e agora você é legalmente obrigado a dizer em todo vídeo que você não é um policial de verdade, você não pode prender ninguém só porque essa pessoa é palmeirense. O filme A Mentira é sobre uma dessas mentiras que acabam se tornando algo muito maior. Mas aqui, a protagonista que conta a mentira não só ajuda a aumentar essa mentira, como também se aproveita dela pra lucrar. Tipo aquelas pessoas que vendem curso ensinando a ganhar dinheiro vendendo bolo. Propositalmente não falam que a parte difícil não é fazer o bolo e sim vender ele. O que eu vou fazer com tudo isso de bolo agora? E nesse filme nunca fica claro por que a protagonista tá fazendo isso. Claro, ela tá ganhando dinheiro com as mentiras, mas ela não parece precisar de dinheiro. E ela também não tá se beneficiando com as mentiras, muito pelo contrário, a vida dela tá se tornando muito mais inconveniente por conta delas. Então ela propositalmente deixa a vida dela muito mais difícil pra ganhar um dinheiro que ela nem precisa. Tipo o Zé Felipe. Só falei isso na esperança dele gravar um rap me criticando. De qualquer forma, vamos analisar A Mentira. Olive é mais uma adição para nossa interminável coleção de garotas excluídas que gostam de livros e protagonizam comédias românticas. E os pais dela não ajudaram muito ela também. Olive é um nome muito bacana aqui no Brasil, mas em inglês significa literalmente azeitona! Quem que dá o nome da filha de azeitona? E se ela crescer e realmente tiver peito pequeno, o bullying que vai ser com ela? É tipo dar o nome do seu filho de tic-tac. E tudo começa quando a melhor amiga da Olive, a Rhiannon, convida ela pra acampar junto com a família dela no final de semana. Mas a Olive não aceita porque, primeiro, que tipo de pais coloca o nome da filha de Rhiannon também? Que todo mundo odeia suas crianças nesse filme? E segundo, ela não quer ir porque essa família é hippie demais pro gosto dela. Então ela inventa uma mentira. Ela diz que ela não vai poder acampar porque ela tem um encontro marcado com um amigo do irmão dela. O que é muito esquisito, porque até onde eu sei, o irmão dela tem tipo uns 12 anos de idade. Por que você iria sair com um amigo dele? Que merda de mentira é essa? Daí na segunda-feira, a Rhiannon quer saber de todos os detalhes do suposto encontro que a Olive teve, e a Olive mergulha ainda mais na mentira, dizendo que ela chegou a perder a virgindade nesse encontro. É uma mentira bastante arriscada, até porque se alguém descobrir a verdadeira idade do irmão dela, essa menina vai ser proibida de passar perto de qualquer parquinho da cidade. Mas ela mente porque pela primeira vez na vida dela, ela se sente superior à sua amiga Rhiannon. Não sei por que adolescente se sente superior a outro só porque ele perdeu a virgindade. A única coisa que eu teria orgulho de ter perdido na adolescência era a vontade de me jogar da janela e cair em cima do carro do professor de biologia e espalhar todas as minhas organelas citoplasmáticas no retrovisor dele, seja lá que bosta for isso. Mas o que a Olive não sabia é que a Marianne, a garota super religiosa da escola, tava escutando toda a história de como ela perdeu a virgindade enquanto ela cagava no banheiro. E a cagona, obviamente, espalha pra toda a escola a suposta história de como a Olive perdeu a sua virgindade, sem saber que, na verdade, esta oliva é extra virgem. Entendeu? Tipo, azeite de oliva. Quer bolo? E aí, de repente, as pessoas só falam sobre a Olive. O que não faz sentido nenhum, porque até então eles nem sabiam da existência dela. Por que agora eles se importam se ela é virgem ou não? O único status de virgindade que a gente deveria se preocupar é com um dos compradores de pack de pé. O dia que eles deixarem de ser virgens, a economia do país quebra. E os rapazes da escola ficam encarando e tentando se aproximar da Olive, achando que ela vai acasalar com qualquer um só porque ela perdeu a virgindade. Isso não faz o menor sentido. Não é porque alguém realiza o coito que ela necessariamente vai querer realizar com você. Muito pelo contrário, normalmente quanto mais você faz de uma coisa, mais exigente você se torna com aquilo. Eu, por exemplo, meu primeiro beijo foi com uma garota que não só roubou meu primeiro beijo, como ela também roubou meu celular. Eu tive que caminhar 40 minutos a pé às 4 da manhã pra voltar pra minha casa. Depois eu só voltei a beijar uma pessoa 1 ano e 9 meses depois. Mas a Olivia até que gosta de finalmente ser notada, mesmo que seja todo mundo chamando ela de vagabunda pelas costas. Eu não concordo muito em chamar uma pessoa de vagabunda ou vagabunda só porque ela realizou o coito. Ainda mais se ela só fez uma vez. É a mesma coisa que você chamar de doutor um aluno do primeiro semestre de Direito. Na aula de literatura, eles estão estudando um livro chamado A Letra Escarlate, que conta a história de uma mulher que teve um caso com um pastor da cidade e ela foi forçada a usar a letra A bordada em suas roupas, pra que todo mundo saiba que ela é adúltera. Pelo visto, ela levou muito a sério aquela brincadeira de quem chegar por último é a mulher do padre. Daí uma menina começa a provocar a Olive, dizendo que ela também deveria bordar um A nas roupas dela, e a Olive chama ela de vagabunda
vagabunda, o que faz com que o professor mande a Olive pra diretoria. Essa escola, ela é muito conservadora pra uma escola pública. Não pode nem chamar a vagabunda de vagabunda. Na minha escola era o próprio professor que te chamava de vagabunda. Enquanto a Olive espera a vez dela de entrar na diretoria, ela avista dois rapazes saindo de lá, que aparentemente brigaram entre si. E um deles tá com a camiseta cheia de furo. E eu não sei se isso é pra ser moda ou se é pra simbolizar que ele brigou, mas ficou horrível. Ele tá parecendo um queijo. No dia seguinte, depois da aula, a Olive cumpre o castigo dela da detenção, junto com um rapaz chamado Brandon, que foi um daqueles que brigou no dia anterior. E ele diz que ele é homossexual e ele sofre muito bullying por conta disso. Por isso que ele tava brigando com aquele rapaz. Então, a Olive sugere que ele haja de forma mais hétero pra que deixem ele em paz. Que porra de conselho é esse? Você não chega pra uma pessoa sofrendo homofobia e fala pra ela: você já tentou ser menos frutinha? Que é isso? Se alguém chegasse em mim e falasse pra eu tentar ser menos asiático, eu ia ameaçar comer o cachorro dela. Eu ia abraçar todos os estereótipos possíveis, verdadeiros ou não, sobre ser asiático. No dia seguinte, o Brandon vai até a casa da Olive e propõe pra ela que os dois finjam ter realizado o famoso relacionamento sexual. Assim, os rapazes iriam achar que ele é hétero e a Olive manteria a fama dela de vagabunda. Primeiro que ela não é vagabunda, mas é bastante estranho que qualquer um dos dois queiram que os outros pensem isso deles. Mas a Olive aceita ajudar o Brandon porque ele diz que ele não aguenta mais sofrer com a homofobia todo dia na escola. O triste disso tudo é que o Brandon não quer nem tentar falar com o diretor da escola porque ele sabe que ele não gosta dos LGBTs. E me surpreende bastante que essa escola não ensine bruxaria porque ela realmente parece ter sido escrita pela J.K. Rowling. Então, na festa de uma colega deles, o Brandon e a Olive vão para um quartinho e começam a fazer uns barulhos para simular que eles estão realizando coito. E todos que estão ali do outro lado da porta tentando escutar tudo acreditam que aparentemente pular na cama e gritar de felicidade é o mesmo barulho do sexo. E foi assim que eu descobri porque que eu fui banido de 3 camas elásticas. E quando o Brandon sai do quarto todo orgulhoso, todos acreditam que ele é hétero e comemoram bastante. O que não faz sentido algum. Comemorar que outro cara tem a mesma orientação sexual que você não é algo essencialmente, exclusivamente gay. Em casa, a Olive recebe uma ligação da Rhiannon que dá um sermão nela por ela ter dormido com Brandon, dizendo que a escola inteira tá chamando ela de vagabunda e ela mesma tá começando a achar isso da Olive. A Olive supostamente dormiu com 2 pessoas e estão chamando ela de vagabunda. É tipo fazer 2 gols e ser chamado de Messi. É tipo fazer 2 omeletes e ser chamado de Masterchef. É tipo socar 2 pessoas e ser chamado de Rock Balboa. É tipo ofender 2 minorias e ser chamado de sulista. É tipo fazer 2 filmes ruins e ser chamado de Percy Jackson. E eu não entendo a Rhiannon querer criticar alguém quando ela acampa com os pais dela pelados. Ela tem muito mais material pra sofrer bullying do que a Olive. A Olive fica furiosa com isso e decide abraçar a fama equivocada que ela ganhou. Ela borda em algumas de suas roupas a letra A e começa a vestir essas roupas com muito orgulho pra ir pra escola. O que é um pouquinho estranho, porque primeiro só vai entender quem lê o livro. E segundo, quem lê o livro sabe que a protagonista do livro foi tratada injustamente e ela não era uma vagabunda. Na escola, um garoto chamado Evan se aproxima da Olive dizendo que sabe do acordo que ela tem com Brandon e pergunta se ela não pode fazer o mesmo por ele. Ela fica com dó do rapaz e aceita dizer que o rapaz apalpou o peito dela desde que ele deu um gift card de $100 pra ela. Depois disso, começa a correr pela escola o boato de que a Olive estaria se prostituindo, enquanto que as pessoas que sabiam da verdade solicitavam os serviços da Olive pra poder espalhar pra escola que eles ficaram com ela. Isso não faz o menor sentido! Por que que você pagaria $100 pra espalhar pra escola que você ficou com uma prostituta? Se você tivesse a idade apropriada, com esse dinheiro dava pra de fato você ficar com uma prostituta e espalhar os boatos você mesmo, não que você deveria fazer isso. E se fosse pra pagar alguém pra me contar mentira, eu iria no psicólogo. Pelo menos lá tem pirulito na sala de espera. Enfim, a Olive basicamente abriu uma empresa de espalhar fake news a essa altura. E pelo menos ela tá sendo paga por isso, ao contrário das suas tias no grupo do WhatsApp. Mas um tempo depois as coisas começam a ficar mais sérias. O professor de literatura chama a Olive pra conversar porque ele fica preocupado ouvindo esses boatos que estão correndo sobre ela. E ele também pede pra esposa dele, que
que é conselheira da escola, conversar com a Olive. Só que essa conversa não é nada produtiva, a conselheira só dá um monte de camisinha pra Olive e manda ela soltar a franga. Se tá correndo boatos na sua escola de que uma aluna tá se prostituindo, você não dá camisinha e manda ela soltar a franga. É tipo ver alguém pegando fogo e dar uma bala laica pra ele. Logo depois, o Mika entra na sala da conselheira. Ele é o namorado super cristão da menina super cristã, a Mariane. Além disso, ele tem 22 anos de idade e ainda não conseguiu se formar no ensino médio. Talvez isso explique porque as pessoas dessa escola fazem bullying por coisas banais, só tem jegue lá. E como que a Olive tá sofrendo bullying de uma menina que namora um cara de 22 anos que ainda não conseguiu se formar? Ela é a pessoa mais patética da escola. A coisa mais fácil do mundo é fazer piada com essa menina. Tipo, isso aqui é o que eu consegui pensar em apenas 3 minutos. A Mariane é uma garota tão de família que ela decidiu namorar o próprio pai dela. Pelo menos a Mariane escolheu esperar o namorado dela aprender a tabuada. O namorado da Mariane é tão burro que ele reprovou no exame de urina. O namorado da Mariane é tão burro que ele usa shampoo anti-queda pra andar de moto. É brincadeira, ele nunca usou shampoo de queda. Mas deveria. Isso é só um rascunho. A Olive pergunta pra Mariane por que o namorado dela tá indo ver a conselheira. E a Mariane diz que os pais dele estão passando por um divórcio e ele tá muito mal com isso. Isso faz sentido porque ele é um cara de 22 anos que não conseguiu sair do colégio. Ele com certeza é o motivo do divórcio dos pais dele. A Olive tenta consolar um pouco a Mariane e a Mariane imediatamente se abre pra ela e começa a considerar a Olive uma grande amiga. Ela até chega a pensar que foram as orações dela que salvaram a alma da Olive. É bizarro ela pensar que as orações dela têm mais impacto na vida de alguém que o próprio bullying que ela pratica. Mas essa estranha amizade não dura muito tempo, porque no dia seguinte o Mika vai parar no hospital com muita dor e ele descobre que está com clamídia. E o rapaz, que era pra ser virgem, diz que ele pegou isso da Olive. A Mariane dá um tapão na cara da Olive quando fica sabendo disso, e a Olive, sem entender nada, vai até a conselheira pra saber se ela sabe de alguma coisa, mas ela acaba descobrindo que a conselheira tá tendo um caso com o Mika e foi ela que passou clamídia pra ele. O que não teria acontecido se ela não tivesse dado todas as camisinhas pra Olive, que nem tá usando. A Olive ainda fica com dó da conselheira, que vai perder o emprego e o casamento caso descubram o que ela tava fazendo. E eu não sei por que ela tá com dó. Ela é uma péssima conselheira e uma péssima esposa. Ela merece deixar de ser essas duas coisas. Mas a Olive decide assumir a culpa por ter passado o DST pro Mika, já que todo mundo acredita que ela é uma grande realizadora do coito mesmo. Os cristãos da escola se enfurecem e começam a protestar a presença da Olive na escola, como se ela fosse o próprio anticristo. Então ela decide tentar entendê-lo. Ela vai até uma igreja perguntar qual é o posicionamento deles em relação a mentiras e adultério, mas ela acaba descobrindo através de um porta-retratos que o pastor da igreja é pai da Mariane. Ou talvez não, porque essa foto no porta-retratos tá extremamente photoshopada. Claramente recortou e colou essas pessoas juntas com ele, igual eu fazia com as fotos do One Direction. Se eu fosse Olive, eu chamaria a polícia pra esse cara. Na escola, um rapaz chamado Ansem convida a Olive pra sair. E ela aceita porque durante todo esse tempo as pessoas estavam mais preocupadas em inventar que estavam saindo com ela do que de fato tentar chamar ela pra sair. Talvez a história da clamídia tenha alguma coisa a ver com isso. Mas durante o encontro deles num restaurante, a Olive avista sua ex-melhor amiga. E ela decide ir embora porque a Rhiannon tem uma quedinha pelo Ansem. E quando ela está prestes a entrar no carro do Ansem, ele oferece um gift card de $200 pra ela e tenta agarrá-la e beijá-la à força, achando que ela realmente é uma prostituta. Se ela realmente fosse uma, você não acha que já teriam chamado o conselho tutelar, ô seu animal? Você acha mesmo que ela iria se prostituir por um gift card? Uma menina privilegiada dessa pegando clamídia pra ter Spotify Premium? Que mundo que essas pessoas vivem? A Olive consegue se livrar do rapaz e logo em seguida o Todd encontra ela. Todd é o rapaz de quem a Olive sempre gostou. E ele sabe que todos os boatos sobre a Olive são mentira porque quando eles eram mais novos, numa daquelas brincadeiras de verdade ou desafio, ele tava muito nervoso pra beijar a Olive e ela aceitou contar pra todo mundo que eles beijaram. Mas eles não tão meio novo, não? Pra beijar na boca? Isso daí é literalmente uma criança. A Olive então decide desmentir todos os boatos que circulam sobre ela, porque ela tá cansada de ser tratada como uma garota de programa. Ela procura todos os seus clientes, mas nenhum deles está disposto a contar a verdade. Porque, estranhamente, eles estão fazendo muito sucesso com as garotas agora que todo mundo pensa que eles
pagaram por sexo. Qual que é o problema das pessoas dessa escola? E nem mesmo a conselheira da escola quer contar a verdade sobre o caso dela com o Mika. A Olive, então, muito brava, decide contar pro professor, que é marido dessa conselheira, que ele está sendo corno por um aluno de 22 anos. Acho que esse professor vai pensar bastante antes de repetir alguém novamente. E agora o Mika conseguiu acabar com 2 casamentos em uma semana. Daí a Olive invade a apresentação das cheerleaders, faz uma dancinha e convida a escola inteira a assistir a live dela beijando o Todd mais tarde. E eu não sei como que ela não é expulsa da escola. Ela chamou uma menina de vagabunda e foi parar na diretoria. Mas agora que ela promoveu uma live dessas, não acontece absolutamente nada com ela. Mas na live dela, na verdade, ela conta toda a história dela, expondo todas as mentiras, inclusive o caso da conselheira com o Mika. E por algum motivo, os pais dela estão assistindo a live. Primeiro que eu não sei como eles ficaram sabendo disso, mas eles assistem sentindo o maior orgulho da filha, sendo que ela é uma mentirosa compulsiva que se vendeu por gift card. E, estranhamente, é assim que o filme termina. Eu não sei exatamente qual que era a lição que era pra eu ter aprendido com esse filme, mas eu com certeza preferiria estar nadando em gift cards do que ter um estoque de bolo que eu não sei o que fazer com. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva pra concorrer a um pedaço de bolo. Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos e até a próxima com mais vídeos. Tchau, tchau.